Nós vamos começar então a trabalhar com Visual Studio. Alguém aqui ainda não trabalhou com Visual Studio? Todo mundo já, né? Então, o que acontece? Nós vamos pegar a nossa aplicação, que é o jogo. Toda vez que eu falar da aplicação, a gente está falando do jogo. E vamos dividir esse jogo em camadas. Então, a gente vai fazer esse jogo dividido em 3 camadas do modelo MVC e mais uma camada que seria a camada de banco de dados. Tá? E aí, quando eu falo do modelo MVC, é um modelo que divide a tua aplicação em camadas, né? Uma camada de model, uma camada de viewer e uma camada de controller. Tá? E aí eu tenho uma quarta camada que não vai estar dentro do Visual Studio, que é a camada de banco de dados, que também nós vamos programar nela. Tá certo? Vamos lá. A camada de model, para que ela serve? Lembrando, nós fizemos primeiro a camada de banco de dados, né? Quer dizer, fizemos parte dela, né? A gente fez o banco na aula passada, mas ainda não programamos dentro dessa camada. Então, eu posso colocar nessa camada, eu posso automatizar ou colocar qualquer coisa nessa camada aqui de banco de dados, tá? Mas o que a gente vai ver no Visual Studio é esse modelo MVC. Então, quando a gente for voltar no banco de dados, eu vou falar do que a gente vai programar aqui nessa camada de banco, tá? Então, a camada de model, ela faz uma transição do banco para a aplicação. Então, o que eu estou querendo dizer nisso? O banco de dados nosso, ele é relacional. A gente chama de banco de dados relacional ou banco de dados objeto relacional. Por que objeto relacional? Porque dá para você criar objetos dentro do banco, você programar, criar objetos e tal. Ele tem algumas, vamos dizer assim, funcionalidades parecidas com orientação a objeto. Mas a nossa aplicação é orientada a objeto. Então dá para ver que relacional é diferente de orientado a objeto. Tá beleza? Então essa camada de model, ela faz a transição, o de relacional para orientado a objeto, quando você está no fluxo de trazer informação do seu banco de dados para dentro da sua aplicação, e ele faz de orientado a objeto para relacional quando você está no fluxo de pegar a informação que está na tua aplicação e guardar ela no banco. Tá beleza? A segunda camada é a camada de controller. Tá? A camada de controller, e aí eu estou explicando na ordem que a gente vai fazer. Nós já fizemos a de banco, hoje a gente vai para model, depois a gente vai para controller e por último a gente vai trabalhar com a viewer. Tá? A controller, ela tem as regras de negócio da sua aplicação e todo o acesso ao banco de dados. Tá certo? Então, a camada de controller, ela que vai se conectar no banco de dados, ela que vai inserir, alterar, excluir e consultar dados do banco. Tá? Além disso, é na camada de controller que você coloca regras de negócio da tua aplicação. Para um usuário começar a jogar o jogo, ele tem que ter confirmado o recebimento do e-mail que o jogo mandou para ele. Se ele não confirmar, ele não pode jogar. O usuário, para ser um usuário, sei lá, premium, ele tem que ter assinado o pacote tal. Para o usuário ter desconto na compra de objetos do jogo, ele tem que ter
já ter gasto, sei lá, R$1.000 no jogo. Então, você coloca, fora assim, o cara, o personagem está andando no cenário, aí ele morreu. Então, se ele passou do ponto tal, ele volta nesse save, que foi automático. Então, é uma regra. Tá? Eu sei que vocês devem programar boa parte disso dentro da Unity. Mas, em se tratando de aplicação seguindo o modelo MVC, você coloca as regras da tua aplicação, do teu jogo, no controller. Como é que eu vou vender uma assinatura do meu jogo, ou da minha suíte, ou da minha empresa para o usuário, para o jogador? Se eu vender tal pacote, dá acesso a quais jogos? E aí vai. Tá? Então, tudo quanto é regra vai no controller, mais o acesso ao banco de dados. A camada de viewer é visão. Ou seja, tudo que o usuário vê do seu jogo ou da tua aplicação. Então, eu vou colocar aqui, olha, pode ser uma página web, seu jogo pode ser em JavaScript, pode ser lá um Unity, pode ser um jogo em mobile que pode ter sido feito em Unity também, pode ser qualquer coisa. Então, o que o usuário tem contato é a viewer. Qual é a vantagem de eu trabalhar assim? Primeiro é que você tem diferentes profissionais que trabalham em cada camada. Você dificilmente tem um cara que é bom em tudo. Muito difícil. Então, você pode especializar essa galera. Então, para que serve isso aqui? Eu não vou colocar código aqui dentro da viewer. Por quê? Porque código ou é no model ou é no controller. Obviamente que as chamadas para o código vão estar aqui, na viewer, porque é ela que usa. Mas o código vai estar em outro lugar. Então, é diferente você ter um cara especializado em fazer tela, onde ele só chama as funcionalidades e ele recebe tudo funcionando já. É diferente você ter um cara aqui, bom de lógica, e querer que esse cara faça tela. Cara, vai sair uma bosta. Vai ficar ruim. Então, você tem gente especializada em cada parte. Outra coisa, quando dá algum problema, dá algum erro, aquela parte que deu problema, que deu erro, só tem aquele tipo de informação, aquela parte do jogo. Então, primeiro, você acha mais fácil, porque você sabe em que compartimento, em que camada está o erro. E segundo, que não tem coisas de outras camadas ali. Então, fica mais fácil para o desenvolvedor ali achar o problema. Outra coisa é que cada camada daquela, a ideia é que ela seja independente da outra. Então, você pode estar dando manutenção aqui no model, sem o controller estar sabendo, sem o viewer estar sabendo, e a coisa está toda funcionando. Tá certo? Então, a gente vai trabalhar com esse modelo, que vai oferecer algumas vantagens para a gente e vai facilitar muito na hora de desenvolver. Tá joia? Tranquilo? Então, vamos lá. Para a gente começar a trabalhar, eu vou criar aqui, File, New. File, New. Eu estou vendo de lado, então minha mão está arrastando de lado aqui. Project. Beleza? Vou criar um novo projeto. Qual que... Oi. Tem o 2010. Ih. 2017 não pede conta. Tem o 2010 lá. Então, baixa a versão aí que vai dar. Então, olha só. Nós vamos trabalhar aqui, conforme eu falei, a gente vai trabalhar com a aplicação web. E nós vamos trabalhar com Web Forms. Gente, Web Forms é velho, da década de 90. Hoje em dia as aplicações web são em ASP.NET. Tá?
ASP.NET, o mais novo aqui, né, o ASP.NET MVC4. Porém, o meu objetivo não é ensinar a desenvolver web para vocês. Então a gente vai continuar com o WebForms, porque ele tem controlezinho, você clica e arrasta, então você não precisa entender de desenvolver o web para fazer a aula, tá? Então, porque senão eu vou ter que explicar a rota, eu vou ter que explicar um monte de coisa de código, então vamos lá no WebForms, tá? Eu vou criar uma aplicação web, tá? Qual o nome do nosso jogo? Com M? Gradius. Oi? É porque é a versão 2010? Então é o Web Application, aí depois ele vai perguntar para você, acho que vai perguntar num próximo passo se é o WebForms ou ASP.NET. Tá? Vou clicar lá em Browse para escolher o local que vai ser salvo. Deixar aqui mesmo. E aí, olha só. Nós vamos fazer... como a gente vai trabalhar com... camadas, eu já vou mostrar para vocês como é que se cria todas as camadas, embora a gente não vai trabalhar com todas elas agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, tá vendo no nome? Eu vou colocar aqui, ó, gradius.view. Tá joia? Então, olha lá, gradius.view. Eu vou até copiar esse trechinho aqui. Beleza? E aí eu vou dar um OK. Beleza, ele criou... Quer dizer, criou, né? Vamos esperar um bocadinho o computador criar. Ele vai criar o projeto Gradius, tá certo? Só que o que acontece? A gente vai estar trabalhando com esse projeto, só que esse projeto que eu estou criando agora, ele vai ser só a camada de view. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar mais 2 projetos dentro desse aqui. Então, o conjunto de projetos no Visual Studio é chamado de Solution. Então, é a sua solução inteira. Tá certo? Não, não assusta, não. Vocês criaram uma empty? Porque, olha só, se vocês criaram empty... vai ter quase nada. Aí pra gente é ruim, porque essa daqui eu apago o que não me interessa e sigo em frente. Se você criou a empty, tudo que você precisa, depois você vai ter que criar na unha. Tá? Veja bem, eu tenho aqui a minha solution, que só tem um projeto. Tá vendo? E esse projeto, ele é uma camada da minha solution. Então, eu vou criar mais outros 2 projetos para serem as outras camadas da minha solution. O que isso vai me adiantar também? Cada camada da solution, eu vou poder colocar ela em um servidor diferente. Então, isso me ajuda a escalar meu projeto. Entendeu? Eu posso colocar o banco de dados no servidor, posso colocar uma camada de model no outro servidor, a camada de viewer no outro servidor. E você tem projetos que você vai ter uma cacetada de camadas, não só 3. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito na minha solution, Add New Project.
Tá vendo? Eu vou criar um novo projeto dentro da minha solution. Tá certo? Aí, esse novo projeto, eu também vou deixar lá um Web Form Application. Vou dar o nome dele de Gradius, só que eu vou deixar aqui, ó, ponto .dal. O que é esse ponto .dal? DAO é de Data Access Object. Eu vou criar aqui dentro os objetos de acesso a banco de dados. Tá certo? Só que aqui eu poderia ainda criar, eu deixar essa camada como controller. Só que para facilitar a nossa vida, eu vou deixar o controller e o model numa camada só. Tá certo? Eu vou só separar ele em pastas lá dentro dessa camada. Mas eu vou deixar os dois numa camada só. Tá? Então, o meu DAO vai ser a união da camada de controller com a camada de model. Tá? Vou fazer isso, mas tenham em mente que se eu for seguir o padrão de projeto à risca, eu teria que criar uma camada de controller e uma camada de DAO, de model separadas. Tá? Só que no nosso caso a gente usa muito interligada essa camada de controle com model, então eu vou deixar ela numa camada só. Tá? Bom, vocês vão ver aqui que nós teremos dois projetos aqui, ó. Tá vendo? Nós temos dois projetos. Esse projeto que está com o nome em negrito, ele é o projeto principal. Então, se eu vier aqui e der play, alguém desse cara aqui vai iniciar o nosso projeto. Tá certo? Vamos partir do raciocínio no seguinte. O usuário mexe onde? Na tela. Certo? Então, a tela, ela é orientada a objeto, mas ela também é orientada a evento. O que é o evento? Evento é um acontecimento. Certo? Então, qualquer coisa que venha do uso do usuário com o seu jogo vai disparar evento. Então, o usuário vai mover um personagem, ele vai apertar um botão lá no teclado ou no joystick, onde ele está, para o personagem pular, para se movimentar, para dar tiro. Cada coisinha dessa é uma interação do usuário com o teu jogo. Então, o usuário está estimulando o seu jogo. Cada estímulo que ele dá para o seu jogo é um evento. Esse evento ele pode ser programado ou não. Se você, como usuário, está dando estímulo para o teu jogo, você como jogador está estimulando o teu jogo, mas se o cara que desenvolveu não tiver programado para o jogo responder aquele estímulo, não vai acontecer porra nenhuma. Tá certo? Se você, jogador, está estimulando no local errado, tipo, você está apertando uma tecla que não faz nada no jogo, não vai acontecer nada. Tá certo? Então, o que acontece? O teu jogo, ele sempre vai seguir esse caminho. O jogador vai entrar em contato com a camada de view. A camada de view, ele vai estimular essa camada de view. E ela vai acionar os métodos na camada de DAO. Estão entendendo a parada? Então sempre vai ser esse fluxo. O jogador estimula a view de alguma forma, a view aciona a camada de DAO. A camada de DAO conversa com o banco de dados. Por exemplo, quando o jogador atinge um nível de bloco, você ganha um ponto. A partir daquele momento, você tem que pegar aquela informação e mandar para outras camadas até chegar no banco. Isso aí, vamos pegar o nosso jogo lá. Você está com a sua nave e você vai dar um tiro. Pô, aquele tiro é seu. Então, se ele acertar alguma outra nave, tem que contar ponto para você. Ainda mais se for o último tiro, né? Você matou a nave. Então, aquilo lá vai contar o ponto para você. Então, você deu o tiro, estimulou, o tiro saiu. Só que aquele tiro só está na view.
Só que aquele tiro carrega a informação que foi você que deu o tiro. Quando o tiro acerta a nave, o que vai acontecer? Aquilo vai disparar um outro evento lá na camada de view, que é uma colisão. O tiro colidiu com a nave. E como aquele tiro tem a sua informação, ele vai para a camada de DAO, e lá no banco de dados e fala assim, ó, aumenta o ponto desse jogador. Aí a camada de DAO vai falar assim, pô, eu aumento como? Vamos ver quantos pontos vale essa nave? Aí a camada de DAO vai lá no banco de dados e vamos ver. Ah, essa nave vale tantos pontos. Então vamos pegar a pontuação que o cara tem e somar esses pontos. Tá vendo como é que uma coisa vai estimulando a outra? Então, veja bem, nunca vai acontecer do nada, a camada de DAO acionar a view. Tá vendo que o fluxo é sempre da view para DAO. Sempre. Sempre da view para DAO. Então, o que vai acontecer? A view depende da DAO. Certo? Não é que ela depende, ela usa a DAO. A DAO não usa a view. Certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Olha, para eu trabalhar assim, eu vou ter que vir aqui, ó. Tá vendo em Reference? Dentro da View, eu vou clicar com o botão direito, Add Reference. Quando eu for adicionar a referência aqui, ó, eu vou marcar a DAO. Então agora, dentro da View, eu passo a conseguir acessar a DAO. Olha só, vamos lá. O fluxo de informação de acionamento dos métodos, né, vai ser sempre da view para DAO. A view vai chamar as classes que tem na DAO e dentro dessas classes ela vai chamar os métodos que tem na DAO. Nunca vai acontecer da camada DAO acionar classes e métodos dentro da view. Por quê? Porque a DAO é que conversa com o usuário. Aliás, a view é que conversa com o usuário. Então, como é o usuário que estimula o jogo, o usuário vai estimular a view e a view vai chamar os métodos da DAO. Certo? Então, eu preciso fazer com que de dentro da view eu consiga usar as classes da DAO. Mas elas são projetos diferentes. Por quê? Porque são camadas diferentes. Então, para eu fazer a camada view enxergar a camada DAO, eu tenho que vir aqui em Reference, botão direito, Add Reference. E aí eu marco aqui, ó, esse cheque e vou dar um OK. A partir daí, a view passa a poder usar as classes da DAO. Tá tranquilo? Entendeu? O que é que vai acontecer nesse processo de compilação? Quando eu faço isso, vou dar OK aqui, vou abrir lá, ó, botão direito, Open Folder in File Explorer. Ó, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Na hora que eu pegar e fizer um build na minha solution, quando eu fizer um build na minha solution, olha que na DAO, o binário, ele vai gerar, cadê? Olha só, gradiusDAO.dll. Tá vendo? Ele gera uma DLL. E essa DLL vai lá para view. Aqui, ó, gradiusDAO. Tá vendo? Então ele pega a camada que é necessária para outra funcionar, ele pega aquela camada e gera uma DLL para outra classe, para outra camada. Então, a minha camada de view, ela existe. Ela existe. O meu projeto está todo aqui, ó.
todos esses caras aqui fazem parte do meu projeto. Só que para eu publicar, né, esse projeto, eu tenho que publicar essa pasta toda aqui, ó. Tá vendo? Dentro de View, eu tenho que publicar tudo isso aqui. Todos esses arquivos. Só que aqui dentro da BIM, da View, ele traz a DAO. Por quê? Porque a outra camada foi resumida numa DLL, porque essa View vai ter que chamar essa DLL. Entendeu? Estão entendendo? Ela como se fosse intermediária de comunicação entre os dois. Sim, sim. Entendi. É como se eu estivesse desenvolvendo o meu aplicativo e eu fosse usar uma DLL de um fornecedor de fora para fazer alguma função lá dentro. Então eu copio a DLL para dentro do meu projeto e importo e só uso os métodos dela. Tá certo? Ele vai fazer isso com as camadas. Tranquilo? Entenderam isso aí? Bom, então vamos começar aqui na DAO. Olha só, a DAO, ela só vai manipular banco de dados, em princípio. Então, olha, eu não preciso dessa pasta images, eu não preciso de um monte de coisa, mas vou deixar tudo aí, ó. Vou fazer o seguinte, ó, na DAO, botão direito, add new folder. Vou criar uma pasta model para ela e vou criar aqui, ó, botão direito, add new folder e vou criar uma pasta controller para ela. Então, olha só, no Java, eu faço isso porque eu programo Java. Então, no Java, os nomes de pacotes são com letra minúscula. Entendeu? A pasta aí dentro, ela seria um equivalente a um pacote dentro da tua programação orientada a objeto. Tá? E aí, a forma de organizar é que projeto começa com letra maiúscula, classe com letra maiúscula, pacote com letra minúscula, método com letra minúscula. Então eu acabo seguindo essa mesma orientação, né, no Visual Studio, o que facilita bastante na hora de eu programar, porque aí eu sei o que é o que só pelo nome. A galera do Visual Studio da Microsoft tem por hábito começar os nomes tudo com letra maiúscula. Aí na hora que você está programando, muitas vezes você não sabe o que é classe, o que é pacote, entendeu? Para mim fica confuso. Então eu adoto o padrão Java. Tá? Bom, dentro do model, nós vamos criar as classes de model. Olha só, as classes de model, em princípio, são muito fáceis de serem criadas. Tá? E elas vão seguir tudo que a gente definiu no banco de dados. Então, vamos olhar lá para o nosso banco. Ó, prestem bem atenção, cada tabela do nosso banco de dados vai virar uma classe de model. Tá certo? Então, a gente vai começar sempre pelas classes de model que não dependem de outras classes. Tá certo? Então, ó, jogador e obstáculo não dependem. Então, eu vou criar primeiro o jogador. E aí, eu basicamente faço o que está definido na tabela do banco de dados. Tem diferença? Tem, algumas, e a gente vai ver isso hoje. Mas, ó, vamos lá. Ó. Botão direito, no model, né? Add class. Aí, como no meu banco a tabela se chama jogador, eu vou criar aqui, ó, jogador, e vou dar um add. Aí agora, olha lá, ó, projeto, né, o nome do projeto, pacote
E aí, eu simplesmente venho replicando aqui, ó, código. Então, ó, o que eu vou fazer? Ó? Prop tab. Ó, tab. Aí ele já cria aqui para mim uma property. O que é uma property? Vocês estudaram orientação a objeto, né? Lembra de que é encapsulamento? O que é encapsulamento? Proteger os métodos ou variáveis de acesso terceiros. Isso aí, você cria uma variável privada na classe, ou seja, só a classe tem acesso àquela variável diretamente. E você cria dois métodos de acesso, um método get e um método set, para você ter acesso àquela variável. A property, ela tem a mesma ideia disso aí. Só que a própria variável, né, ela já contempla os métodos de acesso. Então, olha lá, quando eu dei o prop tab, ele já criou aquilo ali para mim. Como o código é int, é só eu dar um tab de novo, e aí eu já vou para o nome da variável lá, código. E essa paradinha aqui, olha, já faz o get e o set para mim. Então eu vou chamar sempre jogador.código. Se eu disser que jogador.código recebe alguma coisa, eu estou fazendo set. Se eu disser que alguma coisa recebe jogador.code, eu estou fazendo get. Beleza? Tranquilo? E aí sempre é o nome da variável. E aí, ó, eu vou lá, prop tab. Aí no nosso caso agora é mail. Então, ó, eu vou colocar aqui string tab. É diferença de string maiúsculo para minúsculo. Na prática, porra nenhuma. Na prática. Mas, conceitualmente, assim, né? O string com letra maiúscula, ele é uma classe, né? E o string com letra minúscula, ele é um tipo de dado. Tá certo? Que acredito que ele não é um tipo de dado primitivo, ele é uma variação do char, né, do caractere, tá certo? Mas eu uso sempre o maiúsculo, porque como o maiúsculo é uma classe, eu já tenho métodos nessa classe. Então, se eu quiser fazer sei lá, jogar tudo para maiúsculo, jogar para minúsculo, fazer alguma coisa, eu já coloco o nome da variável, ponto, o método que eu quero. Tá? Não sei se vai ter outra implicação, mas eu, assim, costume meu, já faço assim. Tá? Igual aqui, ó, letra minúscula, tipo primitivo, tá vendo? Ficou em azul. Senha. E aí, galera, olha a facilidade. Já acabou a minha classe. Ah, só vai programar isso nela? Só. Assim é a camada de model. Beleza? Vamos fazer agora o outro. Ó, botão direito, add class. Aí agora eu vou fazer o obstáculo. Então já sei que tem o código, né? Essa é a vantagem de você programar padronizado, né? Eu nem vi a tabela, mas eu sei que eu criei uma chave primária código, então já está lá. Ó, código nome vida ponto. Na mesma classe tem que ser separado. Porque cada classe é um objeto, então você não pode fazer tudo num lugar só, não.
É porque é tão fácil, né, que você acha assim, pô, pudesse fazer tudo junto, mas não pode. Aí agora, olha só, eu vou fazer a partida. Tá vendo que tem um relacionamento de 1 para N com o jogador? Então, o que eu vou fazer lá? Ó? Botão direito, add class partida. E caramba. Olha só, como é que eu vou fazer o relacionamento aqui, olha. Tá vendo? Jogador 1 e 2 são os jogadores da partida. Eu vou fazer esse relacionamento assim, ó. Ó, jogador, e aí eu vou chamar de jogador 1. Vejam que dentro da classe partida eu tenho o jogador 1 inteiro e tenho o jogador 2 inteiro. Assim que eu estou relacionando. E se não tivesse um número mínimo de jogadores, por exemplo, no máximo? Aí eu criaria uma lista de jogadores. Eu ia falar assim, ó. Ih, caramba. Espera aí que eu cliquei errado aqui. Pronto. Olha lá. Eu criaria uma lista de jogadores. Assim eu estou relacionando N. N jogadores. Entendeu? Então aqui eu posso adicionar uma lista de quantos jogadores eu quiser. E é dinâmico, né? É. Então se numa mesma partida tivesse 10.000 jogadores, eu ia criar essa lista e ir adicionando um a um. Se eu tivesse que trazer ele do banco, eu ia adicionando tudo em um único objeto partida. Mas no nosso caso, só tem um jogador. Aí é que vem as coisas, tá vendo? Olha só. Eu vou agora fazer estatística. A estatística, eu vou ter N obstáculos. Tá? E vou ter, então, a estatística aqui, olha só, uma outra coisa que eu não falei, né? A gente monta essa camada também de acordo com a visão que o usuário vai ter do seu jogo. Veja bem, em algum momento você vai ter que saber, você vai precisar saber, por exemplo, em quais partidas um determinado obstáculo já foi usado. Se você tiver que saber, aqui dentro, embora seja 1 para N, aqui dentro você vai ter que ter um cara de uma variável, né, de estatística. Para daqui você enxergar aqui e daqui você enxergar aqui. Entenderam a jogada? Então, você tem que observar o seguinte. Eu estou fazendo agora, nesse momento, exatamente a transcrição do banco de dados para a camada de model. Porém, eu posso precisar dar uma visão diferente para a minha aplicação, uma visão do banco diferente. Quer ver um exemplo que a gente fez?
Lembra que nós falamos assim, que o encontro do médico com o paciente é a consulta? Certo? Tranquilo? Então, a consulta o que, que é? É o médico com o paciente. Bom, beleza. O médico precisa saber quais pacientes ele vai atender? Precisa. O cara vai ter que ver. Ele vai ter que ver o paciente. Então, ele precisa ver. Só que o paciente também precisa saber qual é o médico dele. Precisa, porque o paciente marca com o médico a primeira vez, não sabe o nome do médico, chega na hora de consultar, não sabe. Às vezes é uma clínica, o cara consulta com 10 médicos diferentes, então ele precisa saber qual. Então, veja, a aplicação exige que a visão seja do médico para o paciente e do paciente para o médico. Então, nessas situações, eu não faço exatamente o que está no banco, eu não transcrevo exatamente igual para a minha camada de model. Então, lembra, quando de uma classe eu quero saber a outra, no relacionamento, eu preciso colocar aqui um objeto da outra classe. E se de lá eu precisar olhar aqui, eu tenho que colocar um objeto meu na outra classe. Isso é a visão. Então, não necessariamente eu vou transcrever exatamente igual está aqui no banco para a camada de model. E aí, para isso é que serve. Lembra quando vocês chegaram a fazer diagrama de classe? Mas no diagrama de classe, quando você liga uma classe na outra, você tem aquela linha que faz a ligação, certo? Aquela linha pode não ter seta, ou ter seta para os dois lados, indicando que a ligação é bidirecional, ou seja, uma classe enxerga a outra e a outra enxerga uma. Ou você pode ter seta para um lado, que é uma ligação unidirecional. Então, só uma classe enxerga a outra. E aí, são essas variáveis aqui, olha, tipo essa do jogador, que está dizendo que a partida enxerga jogador. Só que lá em jogador, eu não tenho uma variável partida. Então, o meu jogador não enxerga em qual partida ele está. Ah, no meu jogo eu devo ter que mostrar para o cara. Vamos dizer que o meu jogo, o jogador possa estar em várias partidas. Obviamente, cada hora ele está jogando em uma. Mas pode ser que ele esteja conduzindo várias partidas diferentes. Então, em algum momento, quando o cara se loga e vai começar a jogar, eu preciso dizer para ele em qual partida, as partidas dele que tem aberto, para dizer em qual que, para ele me informar em qual que ele quer jogar. Então aí eu teria que ter aqui, ó, um objeto partida. Entenderam? Por quê? Porque o meu jogo está pedindo que o jogador saiba, ele consiga ver as partidas. Tá tranquilo? Então, essa camada, a coisa mais difícil que tem é você entender isso aí para você colocar as visões no local certo, tá? Porque a camada inteira é basicamente isso aí. Então, vamos terminar lá a camada que é a estatística, né? Só está faltando ela. Então, add new class. Aí, olha só, eu poderia, tá vendo o lance da visão? Eu poderia colocar aqui que o assassino é um jogador. Tá vendo aqui, ó? Assassino, quem que é? O nosso assassino, ele é um código somente, né? Mas esse código, ele não está relacionado diretamente com o jogador. Eu sei que é
esse código do assassino, ele é um dos dois jogadores que está dentro de partida. Então, esse código, tá vendo? Ó, não tem a partida aqui? Onde que eu vou buscar esse assassino? É um dos dois códigos que está dentro do objeto partida. Aqui, ó, o objeto partida lá, se eu selecionar a partida e der um F12, eu vou para cá, ó. É um desses dois jogadores. Sempre o código vai ser ali. Então, eu posso pegar e atribuir aqui, olha, no jogador, no assassino, eu posso atribuir aqui no assassino um jogador que está dentro de partida. Tá vendo? Eu pego o objeto inteiro, o jogador, e toma. Ele é o assassino. Eu acho que você comentou, mas tem como falar de novo qual é a necessidade desse obstáculo dentro do jogo? A necessidade é que cada olha só, vamos voltar lá no banco. Olha só, uma partida vai ter vários obstáculos. E esses obstáculos vão ser sorteados e vão compor essa partida. Cada obstáculo desse, quando zerar a vida dele, significa que ele tomou o último tiro e morreu. Certo? Quando esse cara morreu, alguém matou ele. E a pontuação desse cara que está aqui vai para quem matou ele. Olha só, vamos lá. Na prática, dá. Na prática, dá. Tá certo? Não. Por quê? O que é a sua pontuação? Nesse jogo é a quantidade de obstáculos que você matou. Certo? Então, a quantidade de obstáculos que você matou é que a soma dela vai gerar a sua pontuação. Então, eu não posso criar um campo pontuação, porque esse campo é calculado e aí eu vou ferir a terceira forma normal, que é você não poder ter um campo calculado, um campo que o valor dele é baseado em outros valores. Segunda coisa, o que acontece? Eu, como desenvolvedor, para o jogo isso não faria diferença nenhuma, tá? Para o jogo. Mas eu, como desenvolvedor, eu não tenho depois como fazer de forma automática não é medição, é calibração do jogo. Por quê? O que vai tornar o meu jogo mais fácil ou mais difícil? São os obstáculos. Né? Nesse caso aqui, são os obstáculos, não são? Então, eu não tenho como buscar no banco informações de que determinado obstáculo, nenhum jogador consegue matar ele. Mas por outro lado também você cria um banco de dados bem maior. Imagina que a quantidade de obstáculos que vem jogador tem 2 toda partida. Mas vamos botar, o obstáculo tem, sei lá, 40 por partida. Toda partida você vai acrescentar 40. Mas olha só, esse relacionamento e essa informação no banco de dados vai dar 1K, que é a menor unidade de informação no HD. Entendeu a jogada? Ó, ninguém reclama que o banco de dados está grande. Reclama que ele está lento. Ou não tem a informação que você quer. Entendeu? O tamanho em si, ninguém reclama. Isso era mais preocupante. Acho que esse pensamento até é um resquício de antigamente, né? Que a gente tinha que economizar muito. Era muito. A gente veio com esse pensamento de economizar. Hoje, o meu celular tem mais recursos do que o meu primeiro computador. Que teoricamente era para eu desenvolver, para eu fazer tudo. Entendeu? Então, tipo assim, o espaço em si, obviamente, não é para você ficar chutando balde no espaço, né? É tipo assim, eu vou deixar armazenar a imagem de
30 mega no meu banco. Porra, isso aí vai te arrebentar. Mas a quantidade que essa informação vai gerar, a quantidade de espaço que ela vai gerar, não pega nada. Você vai ver que você vai jogar informação pra caramba dentro do seu banco e não vai dar 2 mega. Entendeu? No decorrer do semestre, você vai jogar informação à vontade ali e não vai dar 2 mega. Obviamente você tem que ver o tamanho inicial do banco, né? Porque eu estou falando só de dados, né? Não vai dar 2 mega. Mas tá vendo a importância? Porque de você fazer um banco modelado, dá para fazer 100? Dá. Mas, pô, lá na frente, seu jogo cresce. Aí você precisa de ter informação dele. Quem que te dá a informação dele? É o próprio usuário. Entendeu? Com o jogo, com as vezes que o cara jogou. Então, se você não tem um rastreio de tudo que aconteceu, dá para você fazer um negocinho assim, 100? Dá para fazer. Tipo, se o meu objetivo é só contar a pontuação, dá para eu fazer. Vai ficar normalizado? Não. O banco vai estar certo? Não. Mas o usuário vai perceber? Também não vai. Entendeu? Você compra um carro. Pô, o que você olha no carro? Você olha por fora, é bonito? Você entra no carro, é confortável? Beleza. Você compra. Ou tem gente que gosta de carro esportivo, né? Quer correr com o carro, né? Aí vai, quantos quilômetros o carro faz de 0 a 100, quantos segundos o carro atinge lá? Em 7 segundos. Pô, beleza, o carro anda bem. Já viu alguém perguntar? Assim, tipo, se eu tiver 250 por hora, em quantos segundos o carro para? Já viu alguém perguntar isso? Não, o cara quer saber quanto tempo chega aos 250 por hora. Mas já viu alguém perguntar assim, acho que das perguntas técnicas, a única coisa que a gente que é pobre, fudido faz, né? Porque o rico não faz. É assim, esse carro bebe muito, né? Mas você não sabe, você está comprando um produto fechado. Então, se o carro anda para frente, anda para trás, vira para a direita, para a esquerda, você está satisfeito com a funcionalidade dele, mas você não sabe se o carro tem erro de projeto. É a mesma coisa o teu jogo, né? E isso vai refletir, muitas vezes não é para o usuário, vai refletir ruim para você, porque vai ficar mais difícil de você perceber as coisas no jogo, porque você não tem informação guardada no banco, e vai ser mais difícil para você depois dar manutenção no jogo. Eu quero implementar uma funcionalidade. Aí você olha e fala assim, puta, mas não tem isso, não tem aquilo, não tem... Aí você vai ter que mexer no banco mais vezes para poder fazer, entendeu? Então, assim, no final do jogo faz diferença para o que a gente vai fazer aqui? Não. Mas não está certo. E aí lá na frente pode surgir uma necessidade que você dança. Entendeu a jogada? Galera, dúvida nisso aqui?